quanto que eu tenho que investir para conseguir mais pacientes? Então, vou entender que você é uma psicóloga, um dentista, alguém que precisa de paciente. E aí, quanto que você tem que investir? Primeiro, você tem que entender uma coisa. Não existe venda grátis. Ou você vai pagar com tempo, ou você vai pagar com dinheiro. Ou seja, o quanto que você tem que investir de tempo e dinheiro. E aí você vai colocar numa balança a sua disponibilidade financeira versus a sua disponibilidade de tempo. Se você conseguir colocar um pouco de tempo, por exemplo, criando conteúdo, a probabilidade de você ter que investir menos dinheiro é maior. Agora, se você não consegue criar conteúdo de valor, como bons conteúdos, não precisa ser o vídeo produção de Hollywood, cinematográfico, a melhor coisa do mundo. Mas você tem um conteúdo que você transmite o conhecimento, afins, sobre aquilo que você traz para os seus pacientes, é um grande diferencial. Então, se você não conseguir dar uma investida nisso, vai sair mais caro. Então, primeiro tem esse aspecto, mas também sobre a estratégia. Eu costumo sempre convidar quem tem paciente a pensar quanto que é a receita que aquela pessoa vai ter com o paciente. Então, no caso de uma psicóloga, vamos supor que a sessão desse paciente custa R$ 200. Então, 12 vezes 4, R$ 800. Então, um cliente, um paciente, vai trazer por mês mais ou menos R$ 800. Então, se você pagar até R$ 800, por exemplo, você ainda está no lucro, porque esse paciente vai os outros meses pagar para você. O mundo perfeito é claro que você pague R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100 na aquisição desse cliente. Então, você vai ter que meio que ver isso. Quanto é que você vai ganhar com aquele cliente e aí pensar como empresário, né? Quanto que você vai ter de receita, quanto que você vai ter de custo, avaliar qual que é a sua margem de contribuição, quanto que você espera ter de margem de lucro para você estruturar tudo isso na balança. Uma coisa interessante que é... Engasguei. Uma coisa interessante é o seguinte, quanto mais dinheiro... Tô engasgado aqui. Pronto, voltei. Uma coisa interessante é, quanto mais dinheiro, mais tempo você tem para trabalhar. Então, por exemplo, se você tem R$ 10.000 para investir em anúncios, por exemplo, você pode colocar R$ 10.000 em um mês só e lotar sua agenda. Ou você pode colocar R$ 10.000 em 2 meses, 3 meses, 4 meses, você vai começando com R$ 500, R$ 1.000, 1.500, 2.000, vai escalando, você consegue ajustar. Agora, se você só tem R$ 500, por exemplo, às vezes não vai dar para um mês, você vai ter que trabalhar ali 15 dias, uma semana, você vai ter que montar a sua estratégia. Então é muito importante, mais do que quanto que você tem que investir, entender esses dois pontos. Primeiro, não existe venda grátis e o seu investimento tem que ser também proporcional ao tempo.